Bom dia! Com alegria e entusiasmo. Mais um dia estamos por cá para dar continuidade naquilo que é a leitura do livro de Salmos. Estamos num programa de 150 dias com Salmos. Para hoje estaremos lendo o Salmo 33, que tem como tema o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração em geração, Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles e contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem um homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Palavra do Senhor. Mais uma vez estamos por cá e acabamos de fazer a nossa leitura segundo o Salmo 33, que diz que devemos contemplar as obras de Deus. O que significa contemplar? Contemplar é admirar tudo aquilo que o Senhor fez. E tudo aquilo que o Senhor fez é perfeito, é maravilhoso. Lembro que teve um salmo que também falava sobre isso e ainda dei exemplo da Serra da Leba. Eu lembro que eu disse que quando fui para a Serra da Leba, eu me maravilhei com aquela obra. E eu disse, só um Deus poderoso poderia ter feito aquilo. Então, é isso. Nós contemplamos a natureza, nós contemplamos o céu, contemplamos a terra, porque tudo foi feito por Deus e é maravilhoso. Nós, seres humanos, também somos uma obra-prima incrível. Também falei que o nosso corpo tem partes que se regeneram. Dei exemplo dos meus olhos, do incidente que eu tive, e eu me maravilhei. Não tem como não se maravilhar com as obras de Deus. Os nossos olhos têm uma parte, não sei se é a retina, não sou perita nisso, mas que captam a imagem e mandam diretamente para o cérebro. Não tem como, isso aqui é uma obra, ninguém consegue fazer o ser humano a não ser Deus. Deus criou o ser humano, então o ser humano é uma obra-prima incrível, feita por Deus. Por isso que nós devemos contemplar tudo que Deus fez, desde os animais, desde as plantas,
Porque é incrível você colocar uma semente na terra e depois de um tempo brota flor, brota fruto. Não tem como não se maravilhar. E aqui ainda diz: louvai ao Senhor com harpa. Tudo quanto tem fôlego deve louvar ao Senhor. E não é só louvar, ele diz: louva com júbilo. Jubila na presença de Deus. É uma expressão que muitos nós usamos. Onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Então, se há liberdade, jubila na presença de Deus. Canta com alegria na presença de Deus, porque só você sabe como é que foi a tua noite passada. Só você sabe como é que tem sido os teus dias. Só você sabe onde é que tem apertado. Só você conhece onde é que Deus te tirou. Então, por que não jubilar na presença dele? Ah, não, eu não tenho boa voz para cantar. Dança na presença de Deus. Eu não tenho boa voz para cantar. Toca guitarra, se souberes. Ah, não, eu não tenho boa voz para cantar. Toca piano. Ah, não, não tenho boa voz para cantar. Toca batuque. Faça alguma coisa, jubila na presença de Deus. Lembra que as tuas palmas também glorificam o Senhor. Então, se você acha que não pode tocar piano, não pode tocar batuque, não pode tocar guitarra, não pode cantar harpa, tocar harpa, não pode tocar flauta. Oi, as tuas palmas também glorificam o Senhor. Dê a tua melhor palma ao Senhor. Quando fores na casa do Senhor, ou mesmo na tua casa, porque não espera só ir para a igreja, levanta um altar de adoração. Levanta um altar de oração em tua casa e glorifica ao nosso Deus. Jubila na presença de Deus, porque você sabe aquilo que tem afligido a tua alma e conheces onde Deus te tirou. Então não te inibes, porque estão a olhar para mim. Tem pessoa A, tem pessoa B na frente. Não faz isso. Quem te salvou é Jesus. Quem morreu na cruz do Calvário é Jesus. As pessoas vão sempre falar alguma coisa a nosso respeito. Nós não podemos, não temos, como é que se diz? Não conseguimos controlar as ações dos outros. Então, por que se preocupar? Faça a tua parte, adora o Senhor, glorifica. Procure praticar a justiça, porque o nosso Deus é justiça. E quando ele nos diz: feliz é a nação, ou bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Também uma chamada de atenção aqui para nós reconhecermos o senhorio de Deus em nossas vidas, em nossos reinos. Porque quando você reconhece o senhorio de Deus na tua nação, na tua vida, não tem como não ser feliz. Se nós colocarmos o Senhor como nosso Senhor, como nosso guia, não tem como nós não sermos felizes. E nós já falamos que ainda que passamos por adversidades, nós não vamos temer. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Então, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos colocar o Senhor nas nossas vidas. Vamos buscá-lo, vamos reconhecer a majestade de Deus, vamos reconhecer o senhorio de Deus, vamos procurar andar no caminho do Senhor, vamos procurar andar ou fazer a justiça, porque o nosso Deus é justiça. E aqui tem um versículo que me chamou a atenção, chamou muito a minha atenção. Ele diz: para livrar a sua alma de morte e para os conservar vivos na fome. Ou seja, ainda que tivermos em fome, o Senhor vai conservar a nossa alma. Ok? Então a fome não te vai matar. Ainda que tiveres a passar por uma fome extrema, o Senhor irá conservar a tua alma. E para perceberes melhor esse versículo, faça a leitura do Salmo 33 completo, porque essa é a parte B da parte do versículo 18, porque ele diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Precisamos temer ao Senhor para que Ele conserve a nossa alma na fome. Nós precisamos temer ao Senhor, porque ele diz: sobre os que esperam na sua misericórdia. Aqueles que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem,
sobre os que esperam na sua misericórdia para conservar a sua alma na fome. Então, precisamos temer ao Senhor. Tem que temer ao Senhor, tem que buscar ao Senhor, tem que adorar ao Senhor, tem que pedir, tem que chamar, tem que falar. Nós já falamos que nós temos que orar. O Senhor está aí para nós, Ele quer atender o nosso clamor. Mas para atender, precisamos falar. Nós já lemos, já aprendemos que o Senhor ouviu e atendeu a oração de Davi. Atendeu a oração de Davi por quê? Porque Davi clamou, porque Davi orou, porque Davi falou. Então aqui, esse Salmo 33 nos chama a reconhecer o senhorio de Deus, nos chama a temer ao Senhor, nos chama a contemplar as obras de Deus. Não tem como não contemplar as obras de Deus, porque nós somos uma das obras de Deus, porque o Senhor, quando fez o homem, disse que era muito bom, viu Deus que era muito bom. Então, vamos contemplar, vamos reconhecer, vamos agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo fôlego de vida, por esses olhos maravilhosos que nos permitem enxergar, por essa boca que nos permite falar, pelas mãos que nos permitem tocar, pelo nosso corpo, da cabeça aos pés, nós contemplamos, glorificamos e adoramos ao Senhor pelas nossas vidas. Então vamos orar ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, rendemos-te graça porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Obrigada, Pai Santo, porque mais um dia o Senhor nos despertou do sono semelhante à morte. Obrigada pela tua mão, obrigada pela tua proteção, Pai. Oh, Jesus, obrigada por esse dia maravilhoso. Agora que vamos sair de casa, acompanhe-nos, fala ao nosso coração, seja conosco. Não permita com que ninguém, não permita com que alguém, Pai, mexa no nosso emocional de forma que faça com que o dia não termine bem, mas sim com que o Teu Espírito Santo permaneça em nós, guarde-nos, independentemente do que acontecer, Pai Santo, que nos guie, nos oriente, nos dê força, foco para continuarmos a caminhada. Te agradecemos, te louvamos, entregamos tudo nas tuas santas e benditas mãos. Pai, obrigada pelas obras feitas pela tua mão. Te agradecemos pelo sol que nos aquece. Te agradecemos pelo vento. Te agradecemos, Rei da Glória, pelo dia. Te agradecemos pela noite. Te agradecemos pela natureza. Te agradecemos por nós mesmos, seres humanos, Pai. Obrigada por tudo quanto o Senhor fez e por tudo quanto o Senhor ainda vai fazer no nosso meio, nas nossas vidas. Nós assim oramos, te glorificamos e entregamos tudo nas tuas santas e benditas mãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o teu nome. Glória a Deus.